O ex-chefe da SECOM, o secretário Fábio Weingarten, ele deu uma declaração, uma entrevista para a revista Veja, tentando proteger o Bolsonaro, mas, ai meu pai, para dizer o mínimo, faltou inteligência para o Weingarten, porque ele quis proteger o Bolsonaro acusando o Eduardo Pazuello, só que o que ele fez piorou ainda mais a situação do presidente, porque o que acontece? O Weingarten possivelmente vai ser chamado para depor na CPI da Covid, porque à época que ele era secretário da SECOM, chefe da SECOM, nós tivemos a CPMI das fake news. E a CPMI das fake news vai possivelmente ajudar a CPMI da Covid, pelo que estão sendo discutido nos bastidores. Porque a CPMI das fake news, inclusive, tem algumas informações sobre o disparo de notícias falsas sobre a cloroquina. E a CPI, no caso da Covid, quer investigar se o governo utilizou a cloroquina como política de governo de enfrentamento da pandemia e se fez uso de notícias falsas. Então o Weingarten possivelmente vai depor e essas informações que foram coletadas pela CPMI das fake news vão ser utilizadas pela CPI da Covid. Prevendo o seu depoimento, o Weingarten já quis se antecipar. E aí ele concedeu uma entrevista para a Veja. Eu vou ler para vocês, porque assim, vocês não vão acreditar no que ele disse. Ele falou o seguinte, olha só. Isso aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo. Quando você tem um laboratório americano, isso aspas para ele, né? Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando uma negociação que envolve cifras milionárias e do outro lado, um time pequeno, tímido e sem experiência, é isso que acontece. Ele diz que a compra das vacinas oferecidas pela Pfizer ainda no ano passado não ocorreu por incompetência e ineficiência por parte da pasta comandada pelo Eduardo Pazuello. Então ele falou que de um lado você tem a Pfizer com vários laboratórios e do outro você tem um time pequeno, tímido e sem experiência. Continuando aqui a fala do Weingarten. O presidente Bolsonaro está totalmente eximido de qualquer responsabilidade nesse sentido. Se as coisas não aconteceram, não foi por culpa do Planalto, ele era abastecido com informações erradas. Não sei se por dolo, incompetência ou as duas coisas. Questionado se a crítica se dirigia especificamente a Pazuello, o ex-secretário disse: estou me referindo à equipe que gerenciava o Ministério da Saúde nesse período. Então o que ele falou? Ele jogou uma bomba no colo do Pazuello. Ele falou que o Pazuello era incompetente, que a equipe comandada pelo Pazuello era também incompetente e abastecia o Bolsonaro com notícias falsas. Então ele jogou a bomba no colo do Pazuello. E aí como que fica? Porque assim, tem dois problemas. Um dos problemas é que justamente a CPI quer saber por que o Bolsonaro não comprou as vacinas ou não adquiriu as vacinas com antecedência. Esse é um ponto. E também quer saber, dentro desse ponto, se o governo agiu de modo deliberado para não comprar as vacinas. Essa é uma questão chave. Porque se o governo teve a oportunidade de comprar as vacinas, se os contratos eles eram os mesmos apresentados para o Brasil, para os Estados Unidos, para a China, para a Rússia, para a Ucrânia, para a Alemanha, por que só o Brasil não quis comprar? Então essa é a questão que a CPI vai investigar. Porque nós temos sempre que lembrar que essa não é uma CPI para investigar corrupção, não é para investigar desvio de verba, superfaturamento, não. É para investigar a conduta. Se o Bolsonaro agiu de modo deliberado e intencional para que o vírus se propagasse no nosso país. E ao se recusar a comprar vacinas, Bolsonaro favoreceu que o vírus contaminasse mais pessoas. E a grande pergunta é, por que ele não comprou? Tá? Então o que aconteceu? O governo, nas palavras do próprio Fábio Weingarten, agiu de má fé ou erro para não comprar as vacinas. Então, o próprio Fábio Weingarten está dizendo que o governo teve a oportunidade de comprar, mas não quis comprar, porque houve um boicote interno. Então, o governo Bolsonaro é um governo que já está, nas palavras do Fábio Weingarten, assumindo a sua culpa. Esse é um ponto. O outro problema é que ao jogar uma bomba no colo do Pazuello, uma bomba séria, ele pressiona o Pazuello. O Pazuello vai aguentar essa bomba sozinho? Ele já não é mais ministro. Ele vai se oferecer em sacrifício em prol do Bolsonaro. E o Pazuello vai depor. Não tem jeito, ele vai ter que depor. E ele tem tantas ações contra ele no TCU e em outras instâncias que é uma situação complicada do Pazuello. Mas muito complicada mesmo. Então assim, o Fábio Weingarten assume que houve um boicote dentro do próprio governo para não comprar as vacinas e pressiona uma testemunha que já está sendo defendida pelo André Mendonça, que foi ministro da Justiça e agora é o advogado-geral da União. Isso quem colocou o André Mendonça para defender o Pazuello foi o próprio Bolsonaro. Eu falo, esse pessoal aí, os bolsonaristas, falta inteligência para eles, não é possível, né? Ele quis defender o Bolsonaro e aí complicou ainda mais a situação dele. E na Folha de São Paulo, um ministro
solicitando, claro, como posso dizer, anonimato, falou o seguinte, isso a Mônica Bergamo colocou na página dela, no painel dela. A entrevista de Weingarten contra Pazuello é vista como canalice pelo Planalto. Ao atirar em general, ex-secretário da comunicação colocou Bolsonaro na fogueira, avalia a equipe do presidente. Não tem jeito, essa CPI, ela já... Não, o Bolsonaro não vai ter muita dificuldade de escapar, mas muita dificuldade mesmo. Porque como o Renan Calheiros e outros já falaram, as provas estão assim, ó. Eu tô quase pegando as provas aqui com as minhas mãos. Se eu colocar a mão no bolso, é capaz de sair uma prova contra o Bolsonaro, de tanta bobagem que ele falou. Eu falo, precisa fazer teste de alfabetização desse povo, vocês não me levam a sério.